Salve Jesús, salve María Santísima. Vós sois espíritos, vós, todos vós, sois espíritos. Vós sois espíritos formados à imagem e à semelhança de Deus. O que significa ser espírito? Primeiro, ser filho de uma criação, ser aquele que traz no seu íntimo a essência do próprio Deus. Ser espírito não é ser corpo, não é ser carne, é estar na carne, é estar no corpo. O Espírito vem trazendo a sua história, e cada reencarnação é uma página deste livro da vida, onde tu pode escrever, reescrever, onde você pode consertar, onde você pode desenvolver o teu caminho. Quando você está evoluindo, você está aprendendo, muito o Espírito erra, tal qual aquele que está aprendendo, ainda muito novo, a caminhar. Tu percebe que seguram pelo um braço, seguram por outro, e vai dizendo: Adante, caminhe, vamos. Mas a criança ainda não consegue desenvolver a sua coordenação. Ela brinca, ela ri, ela quer alcançar alguma coisa que não sabe o que é, e sem ela saber, ela está sendo então trabalhada para que a sua mente consiga dominar o seu próprio corpo, para que ela possa impulsionar pela sua vontade os seus pés, as suas pernas, o seu tronco, para que mais tarde ela comece a dar os primeiros passos. Antes de sair correndo, ela se arrasta primeiro, ela rola de um lado para o outro, ela experimenta a força que ela tem nas pernas, ela se apoia em algum lugar, ela vai tentando um passo de cada vez, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, até então ela conseguir administrar a sua própria energia. E quando ela começa a fazer isso, ela se sente em liberdade. Ela quer ir, ela quer vir, ela quer caminhar mais longe, ela quer caminhar todo o tempo, independente do horário que ela tem. Assim é o Espírito. Vós sois espíritos que também estão aprendendo a encontrar a própria força dos seus corpos, a própria força da sua fé, a própria força da tua alma, para poder se soerguerem e caminharem sozinhos. No começo, dificuldade muito se tem de lidar com aquilo que não conhece, de lidar com a própria força, de poder administrar as suas quedas, de poder se levantar diante delas, de poder dar um passo de cada vez e não apenas resolver tudo de um dia só. Aos poucos tu vai percebendo que alguém segura a tua mão, que são guias espirituais que foram colocados no teu caminho para que você pudesse vencer, para que pudesse aprender, para que pudesse caminhar. Conforme você vai desenvolvendo, a consciência vai se abrindo, tu vai entendendo mais, tu vai enxergando mais, tu vai se transformando mais, e a tua luz começa a irradiar à tua volta a tua energia. Tu começa a manifestar a tua vontade, e a tua vontade começa a criar, começa a ajustar, começa a transformar. Mentalize: vós sois espírito. Por que temer a morte? Por que temer fome? Por que temer a fome? Por que temer a sede?
por que temer o mundo, se vós sois espírito? Mas por espírito entender tudo isso, ele deve unir o que está aqui com o que está aqui dentro. Enquanto ele se deixa levar mais pela razão, ele vai buscando apenas respostas materiais. Ele quer enxergar, ele quer tocar, ele quer ver. Ele quer que as coisas sejam feitas a seu favor. Ele começa a gerar cobranças para ele, e as suas cobranças fazem com que ele cobre todo o mundo à sua volta. Começa a se indagar, começa a discutir, começa a inquirir, começa a questionar a própria vontade de Deus, porque apenas este está sendo trabalhado. Quando ele começa a trabalhar do coração, tu começa a sentir as emoções, tu começa a se sentir mais influenciado por elas, tu começa a se motivar mais por toda a energia emocional que chega até vós. Mas se o espírito não tiver equilíbrio, ele deixa-se levar apenas pelas paixões, ele deixa-se levar apenas pelo medo, ele deixa-se levar apenas pela vaidade. Este que busca trabalhar o sentimento da maneira correta, começa a fazer vibrar a luz do Cristo em tudo aquilo que está à sua volta. E aos poucos ele vai juntando este conhecimento com este, e os dois se tornam um só. Começa então a razão a questionar o coração, para que o coração não venha a sofrer mais. O coração começa a ensinar a razão, para que ela consiga enxergar além daquilo que os olhos podem ver. E quando os dois começam a se fundir, vem então uma terceira energia, a energia do Espírito, onde o Espírito começa a dominar a própria carne, como a criança está aprendendo a dominar as pernas. E o Espírito começa a impor a sua vontade, para ir, para vir, para fazer, para aprender. As respostas começam então a chegar por um novo canal, a intuição, onde se abre uma janela espiritual, para que os mentores espirituais possam lhe instruir, para que você possa tomar as decisões corretas, fazer as escolhas corretas e não errar mais. Enquanto o Espírito está aprendendo a dominar tudo isso, muito ele deve saber que de todos os lados ele será influenciado. E quando tu achar que já está forte e que já aprendeu toda a lição, começarão então outro estágio, onde outros espíritos mais inteligentes se aproximarão de vós. Quando tu estiver preparado, quando tu estiver pronto, quando tu estiver protegido e achar que nada mais precisará aprender, começam então os mesmos espíritos a fazer com que as pessoas à sua volta iniciem o seu processo de aprendizado. Irão te questionar, irão te indagar, irão te persuadir, irão questionar a tua fé, irão questionar o teu Deus, o teu amor e a tua verdade. Aí tu novamente iniciará o processo de redescobrimento, para que as coisas possam se assentar na tua vida e você ser dono do teu destino. Alguns ainda não compreendem que a missão que eles têm não é somente contigo, mas todos que estão à sua volta. Quando tu assume um cargo numa companhia, numa empresa, tu tem a responsabilidade sobre todos aqueles que trabalham contigo. Quando tu está dentro de uma casa, tu tem a responsabilidade com todos que lá habitam. Quando tu é convidado a fazer o bem, ajudar os seus irmãos, é porque tu tem uma responsabilidade com cada espírito que o teu amor vai poder abraçar. Deus não faz nada ao acaso. Tudo é feito para que você possa aprender a caminhar, pois vós sois espírito. E como o espírito deve saber que a morte
não se acaba com tudo. Ao contrário, a morte e a renovação do Espírito, para que o Espírito possa ir e vir, adentrando dimensões espirituais, de acordo com a roupagem que ele vai precisar. Quando você está do nosso lado, aos teus olhos, nós estamos mortos. Mas aos olhos de muitos de nós, vocês estão mortos, pois muitos não enxergam todos que estão à sua volta, tentando de todas as formas falar contigo. Mentalize, quantas vezes você ouviu chamar o teu nome? Quantas vezes você sentiu a presença de um de nós ao teu lado? Quantas vezes tu sentiu afagar-lhe o rosto e uma paz muito grande tomou conta de vós, donde um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um irmão, um filho, se aproximou de ti para dizer: eu estou aqui, eu continuo do teu lado, eu vou te proteger, eu vou te ajudar a todo tempo. E quantas vezes você sentiu um frio, mesmo estando num lugar quente? Quantas vezes sentiu medo, mas todos em volta estando bem? Quantas vezes te trouxeram pensamentos ruins, sendo que todas as coisas lhes eram favoráveis? Os Espíritos estão cá. Os Espíritos estão aí. Vós sois Espíritos. E os Espíritos se comunicam, mesmo que não saibam. Mentalize o que tu veio buscar. Mentalize todos os Espíritos que estão cá para te ajudar. Disse uma vez o Cristo Jesus: vinde a mim todos vós, todos que estáis cansados, todos que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Cristo enxergava todos os espíritos que lá estavam. Cristo te enxerga agora, porque vós sois espíritos, sois filhos de Deus, sois filhos do Pai amoroso, sois filhos de nossa Mãe Santíssima, e o teu pedido foi ouvido. Deus bendiga a todos vosotros. Gracias.